Estão lendo sobre respiração celular. Às vezes isso parece coisa do 666. Tá precisando de uma ajudinha, certo? Ah, respiração celular. Não é essa, seus doidos? Presta atenção na aula que você vai entender. Fala, gurizada, tudo certinho? Vamos começar a estudar a respiração celular. Tenha em mente sempre uma pergunta quando você for estudar. Por quê? Para que tu tens que estudar a respiração celular? Para que ela serve? Veja bem, a respiração celular é algo vital para o nosso corpo. Se as nossas células pararem de fazer respiração celular, não vão conseguir produzir energia o suficiente e, consequentemente, a gente acaba morrendo. Então, a respiração celular nada mais é do que o mecanismo mais eficiente que as nossas células têm de pegar compostos orgânicos e converter em energia que nós podemos utilizar. Essa energia utilizável para nós chama-se ATP. O ATP é uma molécula extremamente importante. Dá uma olhada nela aí. Então aqui está a molécula de ATP. A molécula de ATP é uma adenina ligada a uma ribose, ligado a 3 fosfatos. E a energia que a gente retirou dos alimentos é armazenado entre esses fosfatos, nessas ligações. Portanto, para a gente conseguir utilizar essa energia que o ATP está carregando, a gente acaba quebrando uma dessas ligações, liberando essa energia para as diversas reações da nossa célula. Resumindo, é assim, formamos o ATP aí na respiração celular, entre os diversos processos da respiração celular. Esse ATP, liberando energia, forma um ADP, que ainda pode ser considerado mais P, ou seja, mais um fosfato, porque adenosina difosfato. Aqui a gente tem uma adenosina trifosfato, porque são 3. Liberou um fosfato durante a quebra, liberou energia, formou ADP. Esse ADP, ele vai novamente se juntar a outro fosfato durante as diversas fases da respiração celular, se transformando novamente em ATP. Lembra vocês que a gente não armazena energia em ATP, a gente armazena energia em lipídio, em gordura. Quando a gente fabrica o ATP, ele está pronto para ser utilizado a qualquer momento para a célula. Bom, então você pode entender que as ligações entre os fosfatos é onde está carregando a energia na molécula de ATP. Então, como é que você tira a energia das moléculas orgânicas e joga para essa molécula de ATP? Bom, é a partir daí que entra a respiração celular. Entenda bem, existem 3 compostos orgânicos que a gente pode tirar energia. Eles são os açúcares, os carboidratos, são as gorduras, os lipídios, e são também as proteínas. Na ordem, o que mais é importante para nós conseguirmos energia são os açúcares. Na falta de açúcar, quando você começa a ter pouco açúcar no teu corpo, você começa a queimar as gorduras, os lipídios. E só em último caso você queima as proteínas. Portanto, a respiração celular pode se dar com esses 3 compostos. Mas nós vamos estudar pela glicose, pelos açúcares, porque é o mais comum da nossa célula. Você obtém a glicose a partir de alimentos ricos em carboidratos. Carboidrato é açúcar, glicose é também um tipo de açúcar. Então, por exemplo, quando você come pão, massa, arroz, mandioca, você está comendo uma molécula muito grande de açúcar. Essa molécula, por exemplo, chama-se amido. O amido é uma molécula gigante de açúcar. Então, para você conseguir extrair energia desse açúcar, você começa a quebrar ele pela digestão. Então, você quebra o amido, vira maltose e lá no teu intestino delgado, a partir da digestão dessa molécula, você fica com o açúcar simples chamado de glicose. Essa glicose cai na tua corrente sanguínea e entra na tua célula a partir das proteínas de membrana. Quando esta glicose está dentro da tua célula, aí sim começa o processo de respiração celular. A respiração celular ela é didaticamente dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória.
Na verdade, elas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo dentro da tua célula. Porém, a gente divide para ficar muito mais fácil o entendimento. Eu disse para ti que a glicose é um açúcar simples e ele tem muita energia. E agora que vem a grande questão, como você extrair essa energia da glicose e transformar em ATP? E aí que entra a primeira etapa da respiração celular, chamado de glicólise. Lise é quebra da glicose. Dá uma olhadinha nessa imagem da molécula de glicose. E aqui temos uma molécula de glicose. Lembro a vocês que a glicose é um monossacarídeo, é um açúcar simples. Os monossacarídeos têm geralmente entre 3 e 7 átomos de carbono. No caso da glicose, eles possuem 6 carbonos, 6 átomos de carbono. E eles estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a forma molecular da glicose é C6H12O6. Repara só que durante a glicólise ocorre a quebra da glicose. E nessa quebra da glicose, ela vai se transformar em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos, né, que vão se chamar piruvato, e você vai entender logo na sequência da aula. Bom, você viu que a molécula de glicose tem 6 carbonos. Então vamos começar a estudar essa primeira etapa da respiração celular chamada de glicólise. Para você começar a quebrar essa molécula, primeiramente, você vai ter que fazer um investimento de 2 ATPs. Ou seja, no início das reações da glicólise, você gasta 2 ATPs. Pô, mas eu quero produzir, eu não quero gastar, eu não quero gastar, eu quero produzir ATP. Tudo bem, você tem que produzir ATP. Mas antes disso, você vai fazer um investimento. Você investe 2 ATPs para depois produzir uma paulada de ATP até o final da respiração celular. É como numa empresa, você investe um dinheiro e depois você tem lucro. Então, para você conseguir força o suficiente para quebrar o meio a glicose, você gasta 2 ATPs. Mas durante essas várias reações que ocorrem na glicólise, você produz 4 ATPs. Então repara só, gastou 2, mas produziu 4 ATPs. Logo, você está com um saldo positivo de 2 ATPs. Mas 2 ATPs é muito pouco, né, meu? É pouquinho. Sim, 2 ATPs não é quase nada perto do que uma molécula de glicose pode fornecer. Só que o principal objetivo da glicólise não é fornecer esses 2 ATPs. Eles são importantes, serão utilizados também para as reações celulares. Só que a glicólise tem como principal papel formar outras moléculas que continuarão na respiração celular. Então eu disse para ti, gastou 2 ATPs, produziu 4, mas durante a quebra da glicose, ela libera elétrons ricos em energia. E estes elétrons ricos em energia, nós temos que aproveitar. E aí que entra uma molécula extremamente importante, que é os famosos NAD+. Esses NAD+, são moléculas com a capacidade de carregar elétrons ricos em energia. Portanto, a gente chama essas moléculas de carreadoras de elétrons. Sim, repara só, quando esses elétrons são liberados durante a quebra da glicose, esses NAD+, capturam os elétrons e se transformam em NADH. Então, quando você estiver estudando, aí no seu livro, né, na matéria que o professor passou, e tiver o NAD+, eles estão sem elétrons ricos em energia. Quando tiver NADH, significa que eles já capturaram esses elétrons ricos em energia. E durante a quebra da glicose, são produzidos 2 moléculas de NADH. Além disso, eu disse para ti que durante a glicólise é quebrada em 2 moléculas iguais. Então, se ela tinha 6 carbonos, agora formou-se 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Estas moléculas chamam-se piruvato ou ainda ácido pirúvico. Para a didática ficar excepcional, eu preparei um pequeno vídeo para ti. Dá uma olhadinha aí. Bom, então aqui está a molécula de glicose solta no citosol. E é no citosol, no citoplasma da célula que ocorre a glicólise, e não na mitocôndria. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Lembra vocês que para a glicólise não ocorre o gasto de oxigênio, de gás oxigênio, portanto, é uma reação anaeróbica. Mas para desencadear essas reações de glicólise, você faz um investimento, você gasta 2 ATPs, que, lógico, se transformam em ADP. Aí a molécula de glicose começam as diversas reações e logo em seguida ela se parte em 2. Repara que isso ainda não é o piruvato.
precisam de algumas outras reações. Logo em seguida vem os NAD+, e capturam os elétrons ricos em energia, se transferindo a NADH. Logo em seguida vem moléculas de ADP, capturam um fosfato, se transformando em ATP, ricos em energia, né? As moléculas, as moedas energéticas de nossa célula. E fica o quê? Ficam os 2 piruvatos, obviamente cada um com 3 carbonos. A glicose tinha 6 carbonos, piruvatos cada um com 3. Então o que formou de lucro? Foi um lucro de 2 ATPs, 2 piruvatos e ainda os 2 NADHs. Os ATPs eles já podem ser utilizados para as reações celulares agora, então está prontinho os ATPs para ser utilizados. Porém, os piruvatos e os NADH entram na mitocôndria para a sequência da respiração celular. Vamos resumir tudo então. Durante a glicólise, que é a quebra da glicose, foram gastos 2 ATPs, porém produzidos 4 ATPs. Saldo positivo de 2 ATPs. Além disso, formaram-se 2 moléculas de NADH e 2 piruvatos. Estes ATPs já estão prontos para serem utilizados pela célula. Porém, os 2 piruvatos e os 2 NADH continuam a respiração celular. São essas moléculas que vão entrar na mitocôndria para dar sequência, tanto para o ciclo de Krebs, como também lá para a cadeia respiratória, que é a terceira etapa da respiração celular. Para ficar bem organizado, eu vou colocar aqui um somômetro. Um somômetro, cara, que coisa feia! Um somômetro, meu. Somômetro aos cambos. Então, até agora, temos um saldo positivo de 2 ATPs e também temos os 2 NADH. Agora procura a segunda parte dessa aula, que é o ciclo de Krebs. Espero que tenham entendido até aqui. Continue assistindo e um grande abraço!